E aí, pessoal, beleza? Libertário 03 aqui, o meu nome é Caio. Para quem não me conhece, esse é o canal Astro Libertário. Aqui a gente fala sobre política, economia, filosofia e ética, sempre sob uma perspectiva libertária. Antes de entrar no assunto de hoje, aquele ritual padrão de sempre: curta, comenta, compartilha, se inscreve, checa os links na descrição, tem as redes sociais do canal. Tem um link para você apoiar financeiramente aqui também o canal, caso você queira, através de Nano, Bitcoin e Shitcoin. Antes de eu entrar no assunto do vídeo de hoje, eu acabei de postar um shorts aqui no canal. Ele tem 22 segundos, então eu presumo que você tenha assistido esse shorts primeiro. Se você não assistiu, vai lá, assiste esse shorts, porque é baseado nele que eu vou fazer todo o argumento em cima desse vídeo. É um vídeo do Xandão do STF, basicamente, falando umas coisas lá. Que é uma coisa que eu falo bastante no canal, mas eu percebi que eu nunca fiz um vídeo explicando o porquê que eu acredito nisso. Então pausa o vídeo nesse momento, volte aqui depois que você tiver visto aquele shorts. É curtinho, 22 segundos só. Então vou falar presumindo que você já viu aquele vídeo, então voltou pra cá, então já agradeço todo mundo que voltou. Vamos seguir aí com o que tem que ser feito. Bom, pra quem viu o vídeo, resumindo basicamente em 22 segundos, o Alexandre de Moraes ele tá falando que se fizer a mesma coisa que aconteceu em 2018, vai ser preso. O que o STF, a elite socialista do Brasil acha que elegeu o Bolsonaro? Basicamente, tias do Zap mandando fake news no WhatsApp, e isso aí é um ataque à democracia, portanto, se fizer isso, vai caçar o registro e vai prender quem fizer. Bom, ao longo dos últimos 2 anos, mais ou menos, o STF ele normalizou o absurdo. Todo processo legal, isso aqui é aula de direito básica que eu vou dar para vocês. Todo processo legal, você não pode ter o juiz como parte integrante do processo. Como assim? Eu vou dar um exemplo. Digamos que o Joãozinho ele está sendo acusado de roubar a propriedade do Zezinho. Roubou, sei lá, um exemplo aqui, o controle de videogame. Meu Play 4 aqui. Roubou o controle do videogame do Zezinho. O Zezinho abre um processo, só que o Zezinho ele é o juiz da primeira instância desse caso. E aí o processo cai na mão do Zezinho, do Joãozinho contra o Zezinho. O que o Zezinho tem que fazer? Ele fala: opa, gente, ó, eu não posso julgar esse processo porque eu sou parte integrante dele. Eu sou a vítima desse processo. Eu não posso julgar porque eu não sou parte isenta. A justiça ela parte do princípio da isenção, de que as partes que estão julgando elas são neutras, elas não estão vinculadas a interesses da parte. Então o Zezinho ele não pode julgar o próprio caso porque ele vai ter o interesse de condenar o Joãozinho pelo roubo do seu controle, quando na verdade ele não deveria ter interesse, ele deveria se debruçar pelos fatos. Então, para não haver um conflito de interesses, o juiz se afasta. Qual que é o caso do inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo, assim chamado pelo Supremo Tribunal Federal, o ex-ministro agora, né, Marco Aurélio Mello do STF? É um caso que basicamente é assim: pessoas estão nas redes sociais falando besteiras do STF, ou xingando o ministro do STF, ou falando que tem que acabar com o STF, enfim, falando contra o STF de maneira geral. As pessoas não gostam do STF e, bom, não é como se o STF desse motivos para as pessoas gostarem dele, mas enfim, só quem é autoritário e liberaleco inconsistente. Então, isso aí a gente já sabe quem são, né? Não que liberaleco não seja autoritário, mas enfim, não é o assunto do vídeo aqui. O que acontece? Se você está. Vamos pensar do ponto de vista. Eu não estou entrando no mérito se isso é crime ou não, mas vamos pensar do seguinte: uma pessoa xinga um juiz do Supremo. Fato. Vamos constatar como fato. Xingou, sei lá, chamou de bobalhão. Aí o ministro do Supremo estão me chamando de bobalhão nas redes sociais. Não gostei. O que o ministro do Supremo faz? Ele abre um processo na Suprema Corte, o que já é errado por si, porque esse processo deveria ser na primeira instância, basicamente a primeira, segunda, aí Superior Tribunal e depois o Supremo. São 4 instâncias no Brasil, basicamente. Aí o cara vai lá e já começa errado o processo porque ele começa na Suprema Corte. Ah, mas quem que é a vítima do processo? É o próprio juiz da Suprema Corte que está julgando o processo. Quem que é a vítima? Ah, é a Suprema Corte. Ah, mas a Suprema Corte é arbitrário, é abstrato. De maneira geral, mas eles não se importam com isso. Por quê? Lembra que eu falei que um juiz ele não pode ser parte de um processo do qual ele é vítima? O Alexandre de Moraes supostamente é vítima de ataques antidemocráticos, de ofensas ao STF. Não só ele, como todos os outros ministros do Supremo. O que o corpo de ministros do Supremo, os 11, deveriam declarar? Olha só, nós somos partes aqui, nós enquanto instituição, somos partes integrantes desse processo, nós não podemos julgar a nós mesmos, deveríamos nos declarar suspeitos e jogar esse processo para outra corte. No caso, uma corte de baixo, que seria onde o processo deveria ter começado em primeiro lugar. Nunca deveria ter chegado lá. Então, basicamente,
o Supremo ele normalizou uma coisa completamente bizarra no direito, que é a vítima poder se tornar o próprio julgador do crime da qual ela se diz vítima. É crime você falar alguma coisa de pessoas? De maneira geral, na legislação brasileira, sim, mas não deveria ser. Só que esse vídeo aqui não é um vídeo sobre a legislação libertária, como deveria ser a liberdade de expressão. Esse é um vídeo sobre como a legislação brasileira é, não é como que eu quero que ela seja. Então, entendam isso antes de apontar críticas nos comentários. No Brasil existem crimes de opinião, que é, por exemplo, calúnia, difamação, injúria, ataque à honra, coisas do tipo. O que é basicamente isso? É você falar mal de alguma pessoa. Então, do ponto de vista da legislação brasileira, existe esse embasamento para que juízes do STF persigam pessoas, porque o que está sendo feito não é um inquérito, é uma perseguição. E, inclusive, há punições por medidas cautelares, como a que foi feita com Daniel Silveira, que foi condenado a R$ 405 mil. O Banco Central, que é a quadrilha vinculada ao Estado que controla as finanças do Brasil, mandou os bancos bloquearem o dinheiro dele. Então, na prática, um órgão estatal manda roubar e o outro manda bloquear o dinheiro para não dar tempo da pessoa roubada conseguir tirar o dinheiro. Então, foi isso que aconteceu. O Alexandre de Moraes mandou roubar o Daniel Silveira e mandou ele usar a tornozeleira eletrônica. O Daniel Silveira, por sua vez, se defendeu dizendo: olha só, eu fui indultado, meu crime não foi perdoado, então você não pode me punir com medida cautelar por um crime que eu fui perdoado. E do ponto de vista da jurisdição brasileira, ele tem razão. Só que, bom, o Supremo Tribunal Federal tá cagando pra jurisdição brasileira. Eles basicamente fazem o que querem. E ninguém para os caras. E spoiler, não vai ser o Bolsonaro que vai parar, tá? O Bolsonaro é frouxo demais pra isso. Já demonstrou inúmeras vezes. Então, isso tudo volta pro ponto do começo do vídeo. Por que eu falei que vocês tinham que ver aquele videozinho de 22 segundos pra vocês entenderem de onde eu quero chegar nesse vídeo. As palavras do Alexandre de Moraes naquele videozinho curto que eu coloquei aqui no canal, elas querem dizer o quê? Qualquer pessoa que ele interpretar, e notem, interpretar, não estou dizendo que a pessoa fez isso. Ele não precisa provar que a pessoa fez isso, já que ele mesmo julga o que vai acontecer com ele mesmo. É como se ele olhasse no espelho e falasse: pessoas me ofenderam. Aí ele pergunta pra ele mesmo: ô, cara do espelho, você discorda? Se você discordar, não, fala. Se você concordar, fica em silêncio. Bom, se alguém vê um cara no espelho falando, interna a pessoa no manicômio. Então a pessoa fica quieta, então, tá, não, eu concordo comigo mesmo, então, enfim. É isso que está acontecendo. Esse golpe do STF contra outros poderes, vamos colocar assim, do ponto de vista da jurisdição brasileira, que você não pode prender um ministro, um deputado estadual, um deputado federal, né, no caso, que é o Daniel Silveira. No exercício do mandato dele, você não pode mandar a polícia legislativa, a polícia executiva, né, a polícia do judiciário, invadir a Câmara dos deputados, porque lá é meio que tipo assim, os três poderes no Brasil, teoricamente, eles deveriam ser neutros entre si. A polícia legislativa não pode ir lá invadir o território da polícia judiciária e vice-versa. Então, basicamente, quando foram lá tentar colocar tornozeleira no Daniel Silveira, isso já deu um problema, vamos dizer assim. Então, o que está acontecendo? Com esse inquérito, basicamente se normalizou que a vítima possa ser o julgador. O que vai acontecer em 2022? Provavelmente vão ter grupos de apoiadores do Bolsonaro no WhatsApp, no Telegram, no Signal, em qualquer rede social. Talvez, hipoteticamente, vamos considerar que sim, mas um número maior do que zero, pode ser qualquer número entre 1 e sei lá quanto, tenha de fato alguma notícia falsa compartilhada no WhatsApp, ou no Telegram, ou em qualquer coisa. Como você já deve ter visto alguma notícia falsa sendo compartilhada, isso é normal, as pessoas compartilham isso. O que você tem que fazer é saber filtrar o que é verdade e o que é mentira. Isso amadurece as pessoas e faz elas terem uma melhor interpretação da realidade ao redor delas. O que o Alexandre de Moraes vai fazer? Olha só, existe pessoas que estão compartilhando notícias falsas no WhatsApp e tem como o WhatsApp agora, digamos, divulgar esses dados. Eu falei sobre isso acho que no vídeo de segunda-feira, se eu não me engano. Enfim, eu não lembro o vídeo que foi, mas é o vídeo sobre a lista de corno da Candelária. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, se você já assiste outro vídeo, ajuda o canal. Enfim, tem como quebrar essa criptografia do WhatsApp para ver o que as pessoas estão conversando no grupo, e aí, se for comprovado, o Alexandre de Moraes vai querer prender a pessoa, só que ele vai querer alegar que o Bolsonaro foi eleito porque a tiazinha do Zap fica propagando fake news, e aí é que vem o golpe que o STF vai dar na eleição do ano que vem, que é o ponto que eu venho falando, que o Lula já é o presidente do Brasil, que ele não precisa fazer nada nas campanhas. Ele só precisa não ser o terceiro colocado. Por quê? O que o STF vai fazer? O Alexandre de Moraes ele vai ser o presidente do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Basicamente, ele que vai ser o cara que vai estar organizando o rolê das eleições em outubro de 2022 aqui no Brasil.
Uma vez que ele declarar que a chapa do Bolsonaro vai ser impugnada, basicamente vai ser caçada, por quê? Porque foi eleita com fake news, que não sei o que é ato antidemocrático, ele já normalizou isso. Isso já é ponto morto na jurisprudência brasileira por causa do inquérito do fim do mundo. Uma vez que ele normalizou isso, ele vai caçar a chapa do Bolsonaro, e quando uma chapa, pelo regulamento das eleições, é caçada antes de assumir, o presidente assumir, no caso, quem assume é o segundo colocado das eleições. Por isso que eu falo, o Lula, ele não precisa ganhar a eleição, ele só precisa ficar em segundo. Ele não, se ele perder o segundo lugar, ele perde a eleição, ele não vai ser presidente. Se ele ficar em segundo lugar, o Lula já é presidente do Brasil. É só isso que ele precisa. Ele não precisa ganhar do Bolsonaro. Essas pesquisas dele com 300%, 500%, 1000% na frente não importam. O que importa é basicamente o Lula ser o segundo colocado, que é o que ele vai ser. Alguém tem alguma dúvida de que Bolsonaro e Lula vão disputar cabeça a cabeça a eleição, ou no absoluto mínimo o Bolsonaro vai ser o primeiro e o Lula vai ser o segundo? É só isso que precisa acontecer. O golpe já está dado. Todas as peças para o golpe ser dado em 2022 já estão colocadas. Eu acho engraçado que o gado bolsominion fica, o Bolsonaro vai ganhar a eleição. Cara, eleição não é sobre quem você vota, é sobre quem o sistema quer que ganhe. Em 2020 nos Estados Unidos a gente já teve um negócio desse. O Trump basicamente ganhou a eleição, mas perdeu por fraude. Não que qualquer eleição seja justa, honesta. Eleição é fraude, democracia é fraude, basicamente. Democracia é a ideia mais burra já inventada pela humanidade. Pau a pau ali com o comunismo, basicamente. Mas eu acho que democracia é pior porque democracia leva ao comunismo. Então, assim, parem de acreditar nesses gurus que ficam falando que o Bolsonaro já ganhou a eleição. Acorda para a realidade. Se prepara para o que está vindo. Em outubro de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva será o presidente do Brasil. Pode não ser que ele seja já no dia seguinte da eleição, vai demorar ali outubro, novembro, mais tardar dezembro. Vai virar o ano, mano. Você tá esperando o Bolsonaro na posse em 1º de janeiro, na posse da eleição? Espera sentado. Quem vai estar passando a faixa pro Lula vai ser o Bolsonaro. Isso se ele passar a faixa, né? Se ele não fizer alguma coisa. Agora, o que vai ser depois disso aí, depois do golpe, o que vai acontecer? Eu honestamente não sei. Eu só tô dizendo, se prepare para isso. Estude sobre criptomoedas, entenda como que funciona esse mercado, defenda seu patrimônio. Entenda, Luiz Inácio Lula da Silva já é o presidente do Brasil. Todos os pontos para o golpe estão dados. É tudo que eu falei nesse vídeo, mais aquele videozinho curto. Ou seja, basicamente, não há nada que você possa fazer. Não adianta você ficar berrando, convencendo. Eu vou convencer meu pai a votar no Bolsonaro. Eu vou convencer minha mãe a votar no Bolsonaro. Meu cachorro vai votar no Bolsonaro. Eu vou tirar título de eleitor para votar no Bolsonaro. Para de ser gado. Em vez de votar no Bolsonaro, pensar em qual imbecil que você vai votar, basicamente o que você tem que fazer é se defender porque Lula tá vindo. É isso. É essa a mensagem que eu queria passar no canal hoje. É por isso que eu tenho essa convicção de que o Lula será o novo presidente do Brasil. Eu quero que o Lula seja presidente. Eu quero que o Lula se foda. Eu quero que todo político se foda. É isso que eu quero. Todos os políticos têm uma coisa em comum, que tem que se fuder mesmo e acabou. Eu odeio política, eu sou anarquista, eu sou libertário. Eu quero que todos os políticos se fodam. Só que vocês precisam entender que antes deles se fuderem, eles vão fuder você. Então, defenda-se do que tá vindo. Entenda que Luiz Inácio Lula da Silva é o novo presidente do Brasil. O Bolsonaro já perdeu a eleição. Ele só não sabe disso ainda. Enfim, queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo. Peço novamente para que vocês se inscrevam no canal, cheque os links na descrição, tem as redes sociais, tem os links para apoio financeiro. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.